A date which will live in infamy. Ao bem-estar dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Meu nome é Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Manfred von Richthofen, ou o Barão Vermelho, como ele é mais conhecido. E para falar sobre o assunto, eu trouxe alguém aqui que estudou, de fato, a vida do Barão Vermelho, que é o professor Delmo Arguelles. Então, por favor, Delmo, se apresente para o pessoal. Olá a todos. Grande abraço aí aos ouvintes. E antes de mais nada, obrigado, Iclis, pelo gentil convite. Sempre um prazer falar do objeto de estudo. Então, eu me debrucei sobre o Barão Vermelho e outros 3 pilotos da Grande Guerra durante 10 anos da minha vida. Foi a minha tese de doutorado. E aí, foi uma tese de doutorado em História das Ideias, onde eu fiz um estudo sobre o conceito de honra e heroísmo dos pilotos de caça da Grande Guerra. Daí eu selecionei 4 autobiografias de asa. Uma delas era justamente do Manfred von Richthofen. Então é isso, pessoal. Vamos falar um pouco mais sobre o assunto depois dos comerciais. Já faz muito tempo que eu não falo com vocês que a gente tem uma loja na Doppel Store, certo? Então, eu queria falar para vocês que a Doppel voltou à atividade, já tá vendendo camiseta normalmente, e que a nossa loja tá prestes a contar com 2 novas camisetas. Uma delas, quem viu a nossa loja super antiga, que ficava lá na usina de marcas, que fechou, daí eu tive que migrar para a Doppel e tal, lembra que tinha uma camiseta chamada Senhor Zanal, que era uma foto do Mark Bloch, como se fosse o Frodo, que a galera gostou bastante, vai estar disponível na Doppel Store. Na época da transição ela não foi aceita, mas agora ela vai estar disponível, além de uma nova camiseta com frase, uma frase do Darcy Ribeiro, que eu não vou dar spoiler. Você vai ter que entrar lá em doppelstore.com.br para ver qual é. No momento que eu tô gravando esse spot aqui, a camisa não tá no ar, mas ela tá prevista para sair nessa semana ou talvez na próxima. Então é só ficar de olho que tá prestes a sair. As 2 camisetas, inclusive. A Doppel, para quem não conhece, é uma loja focada em camisetas com temática científica. Tem parceria com outros canais de ciência também, com Pirula, com Blabalogia lá do Emílio. É uma loja bem voltada para essa coisa da educação, da ciência, e tem várias estampas legais. É uma loja que tem uma relação bem humana com a clientela e mesmo com a gente que vende camiseta na Doppel. É uma relação muito bacana e eu recomendo que pelo menos vocês entrem no site para dar uma olhada, mesmo que não possa comprar nada nesse momento. Mas para aqueles que podem, a Doppel tá com uma promoção bem legal. Se você botar 4 camisetas no carrinho, pode ser as 4 para você, ou pode ser uma compra conjunta com os seus amigos, com a família. Se você botar 4 camisetas no carrinho, você só paga 3. O desconto é automático. E se você botar 5 camisetas, além de só pagar 4, o frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. E se você botar 5 camisetas no carrinho, você só paga 4 e o frete é de graça. Então, ó, camisa nova, novidade, ou mesmo as antigas para quem ainda não pôde comprar, com desconto e frete grátis. Dá para juntar a galera, comprar em conjunto. Fica aqui a dica porque os produtos da Doppel são de excelente qualidade e eles fazem um ótimo trabalho. Então acessem lá doppelstore.com.br. E claro, eu não posso deixar de falar da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia esse episódio, esse podcast como um todo e todos os outros podcasts que a gente faz. Supondo que você ainda não saiba, nós temos o História Noturna, nós temos o Colunas de Hércules, nós temos o Estação Brasil e em outubro temos um novo podcast na praça. Eu ainda não vou dar spoiler do que é, mas no próximo episódio do História FM eu já vou avisar que podcast é esse, porque ele tá muito próximo de sair e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E claro, esse novo podcast está sendo financiado pelos nossos apoiadores, e os novos apoiadores e apoiadoras são Dana Ferreira, Paulo Leão, Dayana Gomes, Davi da Costa, Maicon Voss, Jaime Fialkov, Carlos Corbelari, Júlio Prava, João Luz, Everaldo Aquino, Gui Ascar, William Maciel, Davi Ribeiro, Flávio Casas, Eric Rossini, ou Rosini, não sei, Arthur Mota, Avner Bonifácio, Matheus Cruz, Walter Bigelli, Elza Santos, Christian Iago, Matheus Sorage, Bruno Boas, Vanessa Ramos, Gustavo Teodósio, Renivaldo Borges, Juliano Passos, Denis Magalhães, Rafael Vieira, Heitor Loureiro, João Nogueira, Aldeir Faxina, Diego Matuszewski e
William Gomes. Muito obrigado a todos e todas vocês. Se eu pronunciei o nome de alguém errado, vocês me desculpem. E eu espero que vocês continuem gostando do conteúdo que a gente está produzindo. Se você quer ter o seu nome aqui no próximo episódio, e eu acho que você vai querer, porque esse episódio vai estar muito legal, é só entrar em apoia.se/História, apoiar com R$2 por mês ou mais, pode ser qualquer valor a partir de R$2, e chegando ali nos R$5 por mês ou mais, você pode ouvir 3 dos nossos podcasts com antecedência: o História FM, Colunas de Hércules e Estação Brasil. Então corre lá e apoia essa iniciativa educacional gratuita e de qualidade para que ela continue no ar, acessível para todo mundo. E agora, vamos para o episódio. Bom, acho que dá pra gente começar essa conversa pelo básico, que é perguntar quem foi Manfred von Richthofen, né? Antes da gente chegar na parte em que ele se torna um piloto de caça, da Grande Guerra e tal, acho que vale a pena falar um pouco sobre a vida dele antes disso. Então, quem é Manfred von Richthofen? Manfred von Richthofen era nobre alemão. O nome completo dele é Manfred Freiherr von Richthofen. Freiherr, em alemão, equivale a barão. Freiherr, literalmente, é senhorio livre, baronato. E von, V-O-N, significa D. Na Europa, você tem essa questão do D, da, no sobrenome, que é partícula de nobreza. Aqui no Brasil é avacalhação, né? Então, aos nossos ouvintes aí que são da Silva, de Oliveira, vocês não são nobres, né? Sinto muito dar má notícia. Mas na Europa, nesse D, da, von, e também zu, e outros tantos, são partícula de nobreza. Então, Manfred von Richthofen, cedo ele ingressou na academia militar, e logo foi designado para a arma de cavalaria, assim que se formou. Ele era um péssimo aluno. Ele mesmo admite isso. Von Richthofen, ele só estudava o básico apenas para passar de ano. Isso em matemática, história, geografia, seja lá o que fosse. As únicas disciplinas que von Richthofen se dedicava com prazer era equitação e esportes. Ele nasceu em 1892, 2 de maio de 1892, e aí, assim começou a Grande Guerra, em 1914, ele era segundo-tenente de cavalaria do regimento dos Ulanos, e isso estava designado para a parte oriental da Alemanha. O regimento dos Ulanos atuava na Prússia Oriental. E aí, sim, de 1915 para 1916, que ele conseguiu a transferência para o serviço aéreo, que justamente foi aí, nesse momento, que temos a transformação, a criação, né, a invenção da arma aérea, que é muito interessante. A ideia de força aérea, inclusive, ela foi uma invenção criada nessa época. A Força Aérea Inglesa só foi desenvolvida a partir de 1916 e foi a primeira, enquanto a Força Aérea dos Estados Unidos só foi desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, a partir de 46. Então, até a Segunda Guerra Mundial, o Exército dos Estados Unidos tinha uma Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos tinha uma Força Aérea. E o que isso quer dizer? Então, até então, nesse início, o avião era apenas uma arma. Quando os ingleses criaram a RAF, a Real Força Aérea, a Força Aérea Real, melhor dizendo, aí eles enxergaram o espaço aéreo como um novo espaço de combate. Que é até interessante a gente comentar isso, que hoje, mutatis mutandi, né, discute-se se deve-se mesmo criar uma força de combate cibernética ou não. Já que temos Marinha, Exército e Aeronáutica, né, se vamos ou não criar uma força de combate cibernética para a guerra eletrônica. É um exército de nerds, né, cheio de espinha na cara. Pois bem, então, os ingleses começaram essa novidade em 1916, os alemães ainda vão manter o seu serviço aéreo do Exército e o serviço aéreo da Marinha também, mas era muito limitado, e Manfred von Richthofen conseguiu ser transferido entre 1915 e 1916. Ele teve contato com Oswald Boelcke, que foi o grande herói aí que ele desponta em 1915, e aí veja bem, a coisa estava sendo inventada à medida que criava-se, né? Trocava-se o pneu com o carro em movimento. Também, esses primeiros pilotos que aprenderam na prática como sair, por exemplo, de um parafuso. Então, os primeiros pilotos a dominar essa técnica de sair do parafuso descobriram isso por pura necessidade. E os que não conseguiram desenvolver a técnica morreram. Então, do lado alemão, Oswald Boelcke e Max Zimmermann, eles que desenvolveram as primeiras técnicas e táticas de combate aéreo, em 1915. E começaram a bater os primeiros aviões. Isso, é claro, atraiu uma atenção gigantesca do público. Eu ia aproveitar essa tua resposta para perguntar sobre qual era o estágio da aviação nesse momento. No caso, como eram esses aviões, né? Porque eram aviões muito rudimentares se comparados aos que a gente está mais acostumado a ver na Segunda e em diante, né? Sim, era... Na verdade, o que até ia falar disso também,
foi bom, né, você fazer esse adendo, essa parte. O avião, ele tinha sido inventado na década anterior, por Santos Dumont. O avião basicamente era um motor de metal, a explosão com ripas de madeira e lona cobrindo a superfície. Então era algo extremamente rudimentar e perigoso de se voar. Era preciso uma coragem gigantesca, né? Ainda mais que o paraquedas só foi desenvolvido mais tarde. E o pior de tudo, só os alemães e só em 1918 que deram paraquedas para os seus pilotos. Inglaterra e França, seus altos comandos achavam que os pilotos iam amarelar se tivessem paraquedas. Hoje é claro que isso é visto como um absurdo. Um piloto experiente não tem preço. Avião você pode fabricar milhões iguais. Agora, um piloto com experiência não tem preço. Mas não se pensava assim, né, em 1915, 1916. Mas então o seu avião era essa coisa tosca, de madeira e lona, e não se tinha nem ideia do seu potencial. Então muitos generais franceses achavam que o avião não conseguiria nem potencial como observação. Muitos generais franceses achavam que, a partir de 100 km por hora, os pilotos iam começar a sufocar, não conseguiriam respirar. Ou seja, uma bobagem sem medida. E é justamente a observação que foi o primeiro uso da aviação. Então, segundo, se a gente pegar aquele clássico que é divertido, hoje é muito atacado, é uma pena, né? Mas se bem que boa parte das críticas são justificadas, mas é um livro muito divertido, né? Que é Os Canhões de Agosto, da Barbara Tuchman. O estilo de escrita dela é muito divertido. Segundo a Barbara Tuchman, a Batalha do Marne, em setembro de 1914, quem auxiliou o contra-ataque francês no Marne foi justamente o serviço aéreo. Foi a partir das fotos que os franceses tiraram com seus aviões que eles perceberam a manobra von Kluck. Ou seja, não sei se os nossos ouvintes estão familiarizados, von Kluck ele estava na extrema direita do avanço alemão, né, com o primeiro exército. Então, em vez de ele continuar em frente, ele dobrou para a esquerda e desceu. Em vez dele envolver Paris, ele passou ao sul de Paris, passou a leste e ao sul de Paris. Isso aí abriu o flanco alemão para o contra-ataque francês. É isso aí que deu início à Batalha do Marne. E isso só foi percebido graças às fotografias aéreas tiradas pela aviação francesa. Então esse aí foi o primeiro uso prático do avião. Aí todo o resto acaba sendo desenvolvido quase que naturalmente, porque é tão importante quanto você fotografar o inimigo, ou seja, você obter informações do adversário, é você negar essas informações ao adversário. Então os pilotos começaram a levar carabinas para tentar abater uns aos outros. Tem até aquele livro do René Chambres, que foi publicado no Brasil pela editora Flamboyant, que foi a falência, né? Depois foi comprada pela Record, que a gente só acha em sebo, no tempo das carabinas. Então, os pilotos levavam carabinas, levavam fuzis e tentavam acertar os outros aviões em voo. Se você está com um fuzil em um avião tentando acertar outro avião em voo, é mais fácil ganhar na Mega Sena. Acertar. Sim. Então, logo os pilotos perceberam que era melhor você ter uma arma que disparasse rapidamente, né, uma metralhadora de tiro rápido e que disparasse pelo bico do avião, né, que aonde você apontasse o avião, você estaria apontando a sua arma. Que também metralhadoras montadas de lado também não davam certo. E aí que tiveram as três soluções. Os ingleses montaram o avião impulsor, com o motor montado atrás, e o desempenho era terrível. O Airco DH-2 era péssimo. O Barão Vermelho cansou de abater esses aviões, mas ele tinha essa única vantagem, que a metralhadora estava voltada para frente. Os franceses, né, com o Roland Garros, era o mais famoso em 1914, 1915, já que ele era um astro dos esportes no pré-guerra. Com o Roland Garros, Morin Saulnier montou um avião especial com a metralhadora montada no bico e com uma chapa defletora na hélice, que era uma loucura. Ou seja, o próprio Pegou disse que a maior parte dos tiros que ele disparava voltavam zunindo pela orelha dele. Como eles não tomavam tiro na cara, não sei. Eu jamais voaria um avião desse. E aí quando um avião desse caiu, que Anthony Fokker, engenheiro holandês, teve acesso a ele percebeu esse mecanismo maluco, nessa chapa defletora maluca que o Morin e Saulnier colocaram, que ele teve a ideia genial de colocar o mecanismo interruptor. Já que a metralhadora ela tira mais rápido do que a hélice gira, ele montou um mecanismo interruptor que fazia com que a metralhadora parasse de atirar quando a hélice passava na frente. Então, na prática, a metralhadora atirava nos intervalos da hélice. E montou isso num Fokker Eindecker. Eindecker, em alemão, monoplano. E aí que, em 1915, surge o flagelo Fokker. Então,
os Fokker Eindeckers, montados com essa metralhadora com mecanismo interruptor, começaram a bater os aviões ingleses e franceses que nem fossem moscas. E aí sim que Boca e Max Zimmermann granjaram grande fama. E aí sim também que vem a designação AIS. Mas AIS é só na França. Na Alemanha, Experten. Quem abateu pelo menos 5 aviões é um AIS. E engraçado, na Alemanha e na França há toda essa celebração do AIS, do Experten. Abateu pelo menos 5 aviões. Ele já passa a ser celebrado como um herói, como uma celebridade. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra, eles tentavam evitar essa celebração do heroísmo. E nesse clima, que o jovem Manfred von Richthofen, vamos lembrar, né? Você começou a guerra em 1914, ele tinha 22 anos, ele é de 1892, ele morreu antes de fazer 5 anos. Morreu em 18, né? Ele morreu em 18, 21 de abril de 18. Ele ia fazer 26. Então começou a guerra, 14 para 8, ou seja, ele tinha 22 anos só, era um garoto. Eu estava lembrando do Judith, né? Quando acabou a guerra, o Judith, que foi o segundo asa alemão, Judith tinha apenas 22 anos. Então, eles eram extremamente jovens e dificilmente envelheciam, porque a média de vida na Primeira Guerra Mundial de um piloto de caça era de 3 semanas. Se você conseguisse ficar um mês pilotando um avião de caça, você já era um piloto de elite. O problema era justamente esse, ou seja, sobreviver o primeiro mês pilotando. Então, tem, é claro, um efeito propagandístico gigantesco, e nesse clima de glamour, Manfred von Richthofen acaba conversando com Oswald Boca, quando Boca visitou o fronte oriental e conseguiu a transferência para o serviço aéreo. Foi o momento que o Boca começou a desenvolver as técnicas e táticas de combate aéreo, que até hoje são usadas, ou seja, ficar atrás do adversário, buscar se esconder. É claro, algumas não fazem mais sentido, como se esconder nas nuvens, já que temos radar. Mas algumas técnicas de combate ainda fazem sentido. Ou seja, algumas manobras, como o ioiô de alta velocidade ou de baixa velocidade, que faz com que o adversário que está na sua cola ele te ultrapasse. Então, isso aí faz todo sentido, né? E ajuda muito. O combate aéreo aproximado ainda não morreu. Por mais que hoje se fale em tecnologia, aliás, sempre se falou, na Guerra do Vietnã também o Pentágono achava que combates aéreos aproximados já eram. Tanto que o Phantom II F4 ele foi projetado sem canhão. E aí na Guerra do Vietnã eles perceberam que o canhão era essencial. Então tiveram que... A Marinha teve que montar um canhão externo nos F4B e J deles, e a Força Aérea teve que fazer um F4E com canhão montado no nariz do Phantom. Não importa canhão e radar, você vai acabar tendo que combater no corpo a corpo. Então aí que Boca, no início de 16, ele ensinou não só Richthofen, mas todo um grupo, Erwin Boehm também, Erwin Boehm que acabou se envolvendo no acidente que matou Boca, e acabou treinando os novos alunos para fazer o novo esquadrão de caça. E daí sim que os alemães ampliaram aí o flagelo Fokker por um bom tempo, né? E é claro, do lado inglês e francês também havia toda essa preocupação, se bem que menos na Inglaterra. Uma coisa que até tem na minha tese de doutorado, e isso eu peguei da pesquisa do Dennis Winter, do First of the Few, o treinamento inglês era mais mortífero do que o serviço aéreo alemão. Bom, mais da metade dos pilotos ingleses mortos na Primeira Guerra Mundial, eles morreram treinando na Inglaterra, e não em combate. Enquanto na França e na Alemanha eles tinham todo o cuidado, assim, raríssimos pilotos morriam durante o aprendizado. Mas na Inglaterra não, só pelo fato do piloto inglês chegar ao treinamento. Parece até piada de português, né? Sim. E aproveitando que a gente está falando sobre o Manfred, né, a parte de treinamento e tal, você tinha falado que ele era um estudante muito fraco, que ele só gostava da parte de esportes e tal, aquele típico estudante que só vai para a escola por causa da educação física, né? Então, ele teve que se puxar nos estudos para se tornar um piloto. Ele teve que correr atrás do prejuízo. No caso, se esforçar mais, fazer as coisas com mais esmero, não ser só vou fazer o mínimo, né? Sim, que aí não tem jeito, né? Para ser piloto, aí você tem que estudar bastante. Se bem que no caso, em 1914, você não tinha toda a exigência que temos hoje. Hoje, o piloto, mesmo um piloto privado, que vai pilotar aí só um teco-teco, ele tem que estudar bastante. Física, inclusive, cálculo. Em 1914 não era necessário tudo isso. Mas ele, é claro, ele teve que se esmerar. Mas uma coisa que ele achava bem semelhante é que a caça, a aviação de caça era bem semelhante ao esporte da caçada. A caça sempre foi um esporte nobre.
Você sair, ir até a floresta, que é reserva de um nobre, caçar um bisão, isso aí é um esporte aristocrata por excelência. Inclusive, é claro, né, os camponeses famintos que tentavam caçar nas reservas aristocráticas, né, porque passavam fome, eram sempre executados por isso. Mas então a Manfred von Richthofen ele sempre comparava, né, a aviação de caça a essa atividade da caçada, de espreitar bem o inimigo e atirar na cabeça, atirar com certeza que ia acertar o alvo. Então ele não era do tipo piloto acrobático, como por exemplo Georges Guynemer. Guynemer era uma coisa de louco, né? Você teve um piloto inglês, eu acho que foi o Rhys Davies, eu não tenho certeza se foi o Rhys Davies, mas só que ele conta, né, quando ele chegou na França, ele perguntou se o Guynemer queria treinar com ele, e ele falou, tá, vamos lá. Então os dois subiram para fazer o treinamento, e aí depois ele falou, olha, se ele fosse o meu inimigo, eu teria morrido nos primeiros 30 segundos, porque não importa a manobra que eu fazia, ele antecipava tudo e não saiu da minha cola. Parecia que ele tinha amarrado o avião dele à minha traseira. Então eu fazia de tudo e olhava para trás e ele continuava atrás de mim. E ainda bem que esse cara é meu aliado e não meu inimigo. Então Guynemer era do lado alemão, assim, quem equivalia nessa técnica, né, de acrobacia de Guynemer? Werner Voss. Você deve estar familiarizado como Werner Voss morreu. Não, confesso que não. Voss, inclusive, enfrentou o esquadrão do Rhys Davies, que era um esquadrão de elite da RAF, com 8 ou 10 ases nesse esquadrão, e ele enfrentou 8 pilotos de uma vez só. Sozinho. Se viu cercado por 8 pilotos. E entre eles o Rhys Davies, mais uns 2 ou 3 ases. E o combate demorou pra caramba até que finalmente ele foi abatido. Mas só que todos os aviões ingleses voltaram pra base com buracos de bala na lona. Ele conseguiu acertar disparos em todos. E só foi vencido porque eram 8 contra 1. Talvez fossem 4 ou 3 contra 1, talvez ele tivesse vencido. Mas no final, todos eles ficaram impressionadíssimos com toda a técnica. O Voss caiu, mas caiu de uma forma impressionante. O Voss, com certeza, eu não consigo lembrar de nenhum outro piloto alemão da Grande Guerra tão habilidoso quanto ele. O Richthofen, ele mesmo diz isso no diário. Ele não é um acrobata, ele é um técnico. Está lá para combater e derrubar aviões. Você está ouvindo o História FM. Muito do que nós sabemos sobre o Barão Vermelho vem do livro autobiográfico dele, né, que foi escrito ainda durante a guerra, em 1917, chamado Der Rote Kampflieger. Traduzindo, fica alguma coisa como um piloto de combate vermelho. Foi um livro feito, pelo que eu entendi, foi feito a pedido do próprio exército alemão para virar uma peça de propaganda, né? E 3 anos depois sairia uma versão ampliada desse livro, e em 1933, primeiro ano da ascensão de Hitler ao poder, saiu uma outra versão que continha algumas novidades, mas também alguns cortes, principalmente por conta de um dos irmãos dele, chamado Bolko. E aí eu queria te perguntar o que a gente pode falar sobre essas 3 versões, o que as diferenciam, esses cortes que foram feitos na versão de 33 e tal. Bem, primeiro, a versão de 33 eu tenho aqui, ela está na minha mão. Graças à internet, graças a sebos virtuais, eu pude comprar essa versão de 33 por menos de $20. Maravilha. Na verdade, eu trabalhei com 3 versões diferentes da autobiografia do Barão Vermelho na minha tese. A primeira versão, eu só consegui uma republicação dela de 1990, né? Infelizmente não achei a versão original, mas aí achei a tradução americana, estadunidense, de 1969, né? Da edição de 33 e a edição de 33. Bem, essa edição de 17, que eu procurei e não achei, né, à venda, de fato foi uma peça de propaganda. Seja, na guerra, tudo, é claro, é propaganda, tudo faz parte do esforço de guerra, ainda mais uma guerra total. A guerra total, pura e simplesmente, todos os recursos da nação contra o adversário. Ainda mais se tratando de uma guerra da escala que era, né? Em 1917, sim. Aquelas ilusões que ia ser uma guerra rápida já tinham passado há muito tempo, né? Já era, né? Isso acabou em 1915, né? Então, você usa toda a população para combater, para produzir armas e para produzir comida para alimentar os combatentes e os operários. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, o imposto de renda na fonte comia 70% dos salários. E o governo americano ainda sai correndo atrás dos 30% restantes, vendendo bônus de guerra. Que o bônus de guerra ele parece ser voluntário, na superfície é voluntário, né? Compra quem quer, mas na prática não é. Ou seja, vamos dizer, se o Brasil entra em guerra e vende bônus de guerra, se todo mundo compra bônus de guerra menos eu, então meus vizinhos vão olhar para mim e vão pensar, pô, será que o Delmo é um traidor? Será que ele é agente do inimigo?
Então, para não ter dor de cabeça, o que eu vou fazer? Eu vou também comprar bônus de guerra. Então, é obrigatório, não tem escapatória. Guerra total é isso. E aí o Barão Vermelho conta que ele tinha as fotos de propaganda. Ele teve uma até que o pessoal pegava o autógrafo dele com as fotos de propaganda que fazia. Teve até o caso lá que tiraram a foto do irmão dele, do Lothar von Richthofen. O cara em Berlim tirou a foto oficial. E uma semana depois da foto, o Lothar já tinha voltado para o combate. E aí o Lothar ganhou a Pour le Mérite, que era a principal condecoração. E aí o fotógrafo não se fez de rogado. Ele pegou o negativo e pintou a Pour le Mérite no Lothar. E pronto, e continuou vendendo. Reatualizou a foto, né? Continuou o sucesso de venda. Então sim, você tem essa coisa de indústria cultural e também propaganda de guerra. É interessante, no Diário de 17, como ele vai mostrando a experiência na guerra, e isso é até uma coisa muito comum entre o diário dele e o diário do Judith, Minha Vida e Meus Voos, e outros relatos autobiográficos, que todos eles têm uma coisa em comum, ou seja, eles não estavam ali para matar pessoas porque eles gostavam de matar pessoas. Matar outros pilotos adversários era só uma decorrência do combate, era porque eles estavam lutando pelo próprio país. Então, alguns pilotos falavam, não, quando eu abato alguém, eu só penso que foi algum objeto que está caindo, eu não penso no ser humano que está lá. Agora, a edição de 33 é muito mais rica. Ela teve uma coisa ou outra suprimida, mas ela é bem interessante que o von Richthofen, ele foi incorporado os comentários dele à recepção da primeira edição. Isso é bem interessante. Então ele comenta lá uma freira que pegou o rosto dele e colou na imagem de um santo para enganar a Madre Superiora. Esse relato é divertidíssimo. E vai comentando outros. Já a versão do Bolko foi até com título diferente, Ein Heldenleben, Uma Vida Heróica. Essa versão eu não tive em mãos, mas é só mais uma variante. Mas agora, já a versão de 33, ela ainda pega aí a questão, já foi o primeiro ano de Hitler no poder, que inclusive o prefácio dessa edição foi do Hermann Göring, que é claro, o Göring foi o último comandante do Circo Voador, o Göring voou, né, no esquadrão do von Richthofen. E a gente vai falar um pouco mais disso depois, né, porque essa coisa do Circo Voador é bem interessante. O Göring comandou, né, foi o último comandante do Circo Voador e ele assina o prefácio da edição de 33. Mas é claro, dentro dessa literatura guerreira, para mostrar para os jovens o tanto que é divertido. Que até mesmo essa reedição do Barão Vermelho é de 33. A publicação das memórias do Judith, que como eu falei foi o segundo colocado em abate, é de 37. Que até eu tenho aqui a edição de 37 também. É bem interessante que ela veio inclusive com a dedicatória, que o cara dedicou aqui para o colega dele de colégio em janeiro de 38. Caramba, né? Para o meu colega de escola, Adalbert Krüger, Harry Hartmann. Engraçado que teve um Hartmann... Que é o maior asa de todos os tempos, inclusive, né? O Eric Hartmann. Exatamente, Eric Hartmann. Pô, se for o mesmo, uau, mas não há como saber. Pô, bem que eu queria que fosse, né? Um parente, sei lá. Pô, se for, ou então podia ser o próprio, né? Pô, se eu tivesse um livro que foi presenteado por ele, uau, isso seria um item de colecionador gigantesco. Então você tem aí essa coisa, esse efeito propagandístico gigantesco. Havia, inclusive, também toda a preocupação, depois que o Richthofen, ele se torna o líder, né, em número de abates, de retirá-lo dos combates para preservar a vida dele, e o que não fazia sentido, ou seja, como é que ele poderia ser o líder de abate se ele não estava abatendo? Então, é claro, ele tem que continuar voando. Mas aí, é claro, dentro de toda essa insanidade que é a guerra, você pega aí o exemplo. É claro, ele é só um detalhe. Tá, o Barão Vermelho está sacrificando a vida pela Alemanha. Pô, mas o Barão Vermelho, o Manfred von Richthofen, ele estava lá de boa. O esquadrão dele, em raras ocasiões que não, mas na maior parte do tempo o esquadrão dele sempre se baseava em algum castelo. Ou seja, todo mundo dormia em camas normais e comiam tudo do bom e do melhor. É claro, a média de vida era baixa, sim, mas a vida do soldado na trincheira era muito pior do que a do piloto de caça. Muito pior mesmo. E que eu saiba, até rolava um certo ressentimento dos soldados de trincheira de infantaria para com os pilotos dessa diferença, né, de tratamento. Sim, porque aí geralmente os pilotos eram
Classe média é aristocracia. Quem tinha acesso à aviação. Sim, sim. Então você tem que ter o estudo, tem que ter isso e aquilo. Eu acho que dá até pra fazer um paralelo com, por exemplo, talvez seja uma coisa meio esdrúxula, mas dá pra fazer um paralelo com esportes como Fórmula 1, por exemplo. Quem é que tem dinheiro pra treinar kart, coisas do tipo desde pequeno, ser bancado pela família? Isso aí é só classe média alta, é só pessoal que tem bala na agulha, né? E a aviação na época era a mesma coisa. Exatamente. Até mesmo quando a gente pensa nos pilotos brasileiros, tá, a gente pensa, o Nelson Piquet, pô, ele começou de baixo como mecânico, mas o Nelson Piquet saiu de uma família riquíssima também. Sim. Ele começou de baixo na Fórmula 1, mas só que ele não começou de baixo aqui em Brasília. Ele começou Na vida. começou muito bem, obrigado. Se ele tivesse nascido no Pavãozinho, pô, ele não tinha chegado nem no kart, que dirá na Fórmula 1. Então, sim, você tem esse desnível social bem marcado. O soldado das classes inferiores, ele vai mesmo para a linha de frente, vai para a trincheira. A classe média alta, a aristocracia, ia para os postos mais altos. Que aí você tem todo aquele resquício do antigo regime, da aristocracia ocupar os postos de oficiais, que é claro, isso após a Revolução Francesa muda, né? Ou seja, a partir da Revolução Francesa abre-se caminho, inclusive na Prússia, que era altamente conservadora, abre-se caminho para plebeus virarem oficiais, mas isso ainda assim era exceção. Tanto que, do exército alemão, dos 8 comandantes de exército, em 1914, na Alemanha, dos 8, 5 eram nobres e 2 eram príncipes, e o último era o príncipe herdeiro do império, era o grão-duque, o Herzog, que era o comandante do 5º Exército. Muito mais por ser o príncipe herdeiro do que por qualquer predicado militar. Se dependesse só da competência dele, ele seria no máximo um capitão, e olhe lá. Aproveitando que a gente tá falando dessa coletividade de pilotos e tal, acho que, né, como eu mencionei que eu ia acabar perguntando sobre isso, acho que a gente pode falar mais. O que era o tal circo voador que se fala quando se fala do Manfred von Richthofen? Pois bem, hoje em dia, temos bem marcada a camuflagem para qualquer veículo militar e para qualquer uniforme militar. Em 1914, não. Mesmo no Exército e nas nascentes Forças Aéreas, não havia essa ideia de camuflagem bem estabelecida. Então, no Exército francês, para que os soldados passassem a usar um cinza bem discreto para se confundir com o solo, foi um debate gigantesco. Porque como é que era o uniforme do exército francês? Era uma japona azul escura e uma calça vermelhona, emulando as cores da bandeira da França. Sim. E é claro, isso aí, para o atirador de elite, o uniforme francês era perfeito. Você via o cara de longe e acertava ele. É um convite, Era um convite, né? Você olhava, pô, eu tenho que matar esse cara. O escândalo que foi feito para não mudar foi gigantesco. Teve um general francês que teve um ataque histérico, subiu na mesa e começou a gritar: Le pantalon rouge, c'est la France. A calça vermelha é a França, você não pode fazer isso. Esse sim que merecia tomar o tiro no lugar do soldado. Sim. Até conseguir mudar esse tipo de mentalidade foi difícil. E os uniformes franceses mais adiante ainda nem eram tão camuflados assim, né? Se a gente pegar lá os poilus, lá a infantaria com aquele uniforme mais azul claro que vem depois, né? Levou tempo? Levou tempo, exatamente. Enquanto naquela época os alemães já usavam um camuflado melhor. Agora os aviões tinham vários detalhes. Usavam cores berrantes, mas também eles tinham que usar símbolos berrantes também para eles se identificarem. Muitas vezes também o que acontecia, isso aí eu li o relato do Rickenbacker, do Ed Rickenbacker, foi o maior número de abates dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, que muitas vezes ele quase foi abatido pelos próprios companheiros. E o cara subia, ficava tão nervoso que qualquer coisa que ele via voando já metia bala. E depois que ele parava para ver se era amigo ou inimigo. Então os símbolos das forças aéreas eram feitos de forma a você bater o olho e identificar para você não abater os seus companheiros. Então você tem esse símbolo berrante. E é claro que aí alguns vão começar a personalizar os aviões. E aí por vaidade pessoal. Tinha um cara que não virou ás, que ele só abateu 3 aviões, Fritz Kemp, mas só que ele conseguiu a imortalidade graças à autopromoção. Ele voava um Fokker triplano, preto, na primeira asa tinha o sobrenome dele, Kemp, e na segunda asa ele escreveu Kens Minor, você já me conhece? Né? E do lado tinha o K, a inicial do sobrenome dele. Então isso garantiu a imagem do avião dele em vários livros de história da aviação. Então pronto, ele conseguiu a notoriedade pela propaganda. O Udet, que foi o segundo, o Ais, ele voava um avião vermelho, mas com o nome da esposa, Lo, com uma exclamação. Que é até interessante, assim, foi um dos combates mais legais, mais notórios da Grande Guerra, é o combate entre o Udet e o Gnemer. E o Udet estava sozinho, com um avião vermelhão pintado Lo, viu um Spad branco. Era o Spad? Não, era um
Tá, não lembro o modelo do avião do Guinemer, mas ele foi para cima, viu um avião branco e viu escrito Vieux Charlie, né, o velho Charlie. E aí reconheceu, é o Guinemer, pronto. Aí ele pensou, pronto, morri. E aí sobe, desce, faz curva fechada aqui e ali, e aí ele conseguiu botar o Guinemer na mira. Mas aí foi atirar, a metralhadora travou, que era um efeito, por conta do mecanismo interruptor, né, de vez em quando travava. E o Udet se desesperou mesmo, pensou, pronto, né, agora que eu tô morto, se a metralhadora travada não tem chance. Então ele, com uma mão ele segurou o manche, pilotando o avião, e com a outra ficou batendo desesperadamente para a metralhadora destravar. E o Guinemer viu ele batendo desesperadamente para destravar a metralhadora. Então o Guinemer inverteu o avião, passou por cima do Udet, bateu continência e foi embora. Então, segundo o Udet, Guinemer foi tão cavalheiro que não se aproveitou de um inimigo em dificuldades. E essa foi a homenagem que Udet deixa a Guinemer. Segundo as más línguas, Guinemer também estava com a metralhadora travada. E aproveitou para fugir. Jamais saberemos a versão de Guinemer, né, que ele morreu na sequência. Né? Poucos dias depois ele morreu. Então, nunca saberemos. Mas o Udet preferiu acreditar que o Guinemer fez isso por ser cavalheiro. Então ele falou que essa é a coroa de flores que eu deixo no túmulo desconhecido de Guinemer. E também o corpo nunca foi recuperado. Ele foi visto entrando numa nuvem e sumiu. Pronto, sumiu até hoje. Nunca acharam os destroços nem o corpo. Coitado do Guinemer. Então, nisso, os pilotos se reconheciam, que até mesmo no diário do Richthofen ele fala isso. Quando ele começou a pintar o avião todo de vermelho, fazia com que os fregueses fossem até ele, né? Essa é a linguagem que ele usa. Ou seja, então ele não tinha que voar até o território do inimigo para caçar ninguém. Os próprios ingleses e franceses iam até ele. E aí ele os abatia, sabe? Os fregueses vinham até mim. Aí todo o esquadrão dele começou a usar cores berrantes. Daí vem o apelido de circo voador. Porque outra coisa também que deve ser notada é que o mentor de Richthofen, né, Boelcke, ele criou a primeira esquadrilha de caça, a Jasta. Se escreve Jasta, né, com J, mas J em alemão e línguas eslavas pronuncia-se com som de I, então é Jasta. Então o Richthofen, depois ele pegou 4 Jastas e juntou num esquadrão. E esse esquadrão, né, com as 4 esquadrilhas, foi batizado como Circo Voador de von Richthofen. Esse que era o Circo Voador. E todos eles com esquemas de cores mais berrantes possíveis. Então era vermelho, amarelo, preto, azul, era tudo de tudo. E aproveitando essa parte das cores dos aviões, Manfred ele não passou toda a guerra voando num avião vermelho, né? Levou um tempo para que ele decidisse pintar o avião de vermelho e tal. E, inclusive, os ingleses inicialmente conheciam o tal avião vermelho, mas não sabiam quem era o piloto. Na tua tese, você até comenta que alguns desses inimigos achavam que seria uma mulher pilotando o avião vermelho, porque para eles só uma mulher voaria num avião tão espalhafatoso. E aí eu te pergunto, por que Manfred pintou o avião, né? Apesar de que de certa forma isso já tá respondido, mas qual era a fama dele entre os ingleses como esse piloto do avião vermelho, né? Uma coisa interessante é que justamente aquele ponto que a gente falou agora há pouco, da propaganda de guerra. Então tem aquele livro excelente daquele historiador canadense, Modris Eckstein, A Sagração da Primavera, que ele relaciona todos os movimentos artísticos modernistas à Grande Guerra de 14-18. É um livro maravilhoso. Infelizmente está esgotado, a gente só acha ele em sebo, mas eu recomendo a leitura. O Eckstein cita lá um soldado inglês e ele, cansado de toda a propaganda massiva, ele simplesmente parou de acreditar em qualquer coisa que ele via escrito. Ou seja, qualquer jornal, qualquer livro, para ele era mentira. E qualquer boato que contavam, ele tomava como verdade. E boato é o que mais tinha. Hoje o pessoal fala de fake news pelo WhatsApp, mas os boatos eram, há 100 anos atrás, eram igualmente poderosos, né? Então sempre nas trincheiras lá dos ingleses e dos franceses, todo dia tinha notícia que um exército inteiro de 500 mil soldados russos já tinha acabado de desembarcar em Dunkerque e ia se juntar a eles para atacar os alemães. Então todo dia tinha essa notícia. E é claro que os russos nunca chegavam, né? Então, uma das lendas é que sobre o avião vermelho era justamente que era uma mulher, né, que estava vingando o noivo, que era um piloto de caça, que tinha sido abatido pelos ingleses, e ela estava lá para vingar a morte do noivo dele. E aí, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, essa história só aumentava. Até que, finalmente, né, conseguiram ter acesso a notícias, a jornais alemães e vice-versa, e aí sabe-se que era o Barão Vermelho.
Em 1917, inclusive, uma editora inglesa queria já assinar um contrato com o Barão Vermelho assim que a guerra acabasse para traduzir o livro dele e lançar na Inglaterra. Que até ele comenta isso na edição de 33. Ele já tinha um contrato pronto para publicar em Londres, o The Rote Kampflieger. Uma outra coisa que eu acho interessante também, que eu li na tua tese, é sobre o fato de que o Manfred recebeu muitas cartas de fãs depois da publicação do The Rote Kampflieger. Você pode falar um pouco sobre essas cartas, assim, sobre aquilo que você teve acesso em torno disso? Que aí, justamente, ele vai comentar sobre toda essa correspondência dos fãs na edição de 33. Que aí sim, que aí temos aquela história engraçadíssima da freira, que cola a foto dele, que é claro, a Madre Superiora não ia ver com bons olhos, é uma freira apaixonada por um piloto, então ela colou a foto dele na imagem de um santo, e também ele comenta uma outra menina que escreveu para ele falando que queria casar com ele, que estava apaixonada por ele, e aí ele é todo condescendente, pobre criança, e é claro, com toda condescendência e vaidade possível, ele está nadando na fama. Mas é interessante como é que nas entrelinhas, mesmo ele tirando onda, como se diz popularmente, a gente puxa aí o fio da meada. Então, por exemplo, é só um exemplo de como puxa o fio da meada, não é mais comentário de fã, quando ele comenta a morte do Albert Ball, aquele AIS inglês, que abateu 40 alemães, que até hoje a Luftwaffe, a Força Aérea da República Federal da Alemanha, afirma que foi o Lothar von Richthofen que abateu e a Força Aérea Inglesa nega isso, fala que ele foi defeito mecânico. Então, o Manfred comemora a morte do Albert Ball, né? Ele matou 40 alemães, mas agora ele encontrou o mestre dele, que foi meu irmão, acabou com ele. Mas aí ele deixa escapar uma homenagem das mais bonitas ao Lothar. Como é que um homem tão grande quanto o Albert Ball poderia morrer de uma morte comum? Ou seja, aí na minha tese eu afirmo, isso aí é a bela morte grega. Porque nós, mortais comuns, nós morremos bala perdida, dengue hemorrágica, Covid-19... atropelado aí na faixa de pedestre, alguma coisa assim. Já um homem tão grande quanto o Albert Ball, ele merecia morrer em combate, merecia morrer lutando na guerra. Que essa, inclusive, é a passagem para o céu germânico. Né? É você morrer em combate, é aí que você vai para o Valhalla. Que, inclusive, esse é o título da minha tese, Sob o Céu das Valquírias. Que, aliás, diga-se de passagem, essa é a melhor visão de paraíso que existe, é a germânica. Ou seja, um banquete eterno com Odin. Você vai ficar, a eternidade enchendo a cara, comendo pra caramba e conversando cascata com os amigos, ou seja, é o paraíso. Sim. Você nunca vai pedir a conta, não vai ter que ir pra casa, não vai ter problema com fígado, com pâncreas, com nada, pronto, é o paraíso. Sim. Ainda falando sobre o Manfred na guerra, a ele foram creditados 80 abates. Você poderia mencionar pelo menos alguns desses embates, ou alguns que tenham ficado mais famosos talvez, ou que ele mencione no livro? Ele chega a especificar alguns deles? Ele especifica alguns, que até uma coisa interessante, que até sumiu depois, quando os russos avançaram pela Prússia Oriental na Segunda Guerra Mundial, ele tinha mania de recortar, estou até procurando aqui as fotos, ele tinha mania de recortar os números de série dos aviões que ele abatia como troféu e colava na parede. Então tem numa edição aqui, eu acho que é na edição americana, que tem aqui a parede da mansão dos Richthofen na Prússia, que é só com os números de série dos aviões que ele abateu. Mas é claro, uma das primeiras vitórias que ele teve foi contra o AIS inglês, que na verdade o von Richthofen ele só combateu os ingleses. O Udet que combateu ingleses e franceses. Mas uma das primeiras vitórias que ele conseguiu foi contra um AIS inglês, que não é o Makuden. Deixa eu ver aqui se eu lembro o nome do cara. É engraçado, né? Eu tenho um problema, eu consigo lembrar detalhes de números e tal, mas nome próprio eu sou uma coisa horrorosa. Não vou te julgar porque eu vivo esquecendo o nome dos autores de coisas que eu li. É super comum chegar, então, eu li um autor, não lembro quem, falando que... E aí fica difícil, porque eu não consigo fazer a referência para as pessoas irem atrás, né? Mas eu sei bem o que é esse sentimento. Eu esqueço o nome dos alunos e quando eu era adolescente então, que era pior ainda, né, que aí, imagina só o que é que você tá na balada e esqueceu o nome da mina que você já tá beijando há 2 horas. Então aí, pronto, era meu bem, querida, era terrível. E pior de tudo, quando ela descobria, aí pronto, aí era, isso não era raro, né, de acontecer. Sofrimentos de professor. É. Eu também, eu dava aula e eu esquecia do nome de aluno. Eu tinha um colega no estágio que era minha dupla, eu perguntava, ô Rodrigo, esse aluno aqui, quem é?
Ah, não, é aquele rapaz que senta lá do lado do fulano normalmente e tal, que falou aquela coisa aquele dia, daí eu lembro, né, eu lembrava quem era. Aqui, Lana Walker, pô. O combate mais famoso do Richthofen no início foi contra o Lana Walker, que foi um dos primeiros ases ingleses. Mas só que o Walker, olha só que droga, era um bom piloto, mas só que o Walker, ele pilotava aquele famigerado DH-2. Ah, sim. Aí tá vendo, ó, eu só esqueci o nome dele, mas eu lembrava o avião que ele pilotava, o Airco DH-2. Então, Walker, eu acho que ele abateu 15 ou 17 aviões, mas isso ainda em 1916 para 1917. Eu acho que, inclusive, na época ele tinha batido mais aviões do que o Manfred, mas só que aí no combate, o Manfred von Richthofen o liquidou. É aí sim que ele despontou para a fama. Assim como também em abril de 17, toda uma esquadrilha da RAF foi liquidada pelo circo voador. A coisa ficou tão feia que o parlamento inglês abriu uma investigação. Abriu lá o equivalente a uma CPI. Eu lembro que foi abril de 17, porque entrou para os anais da Força Aérea Inglesa como abril sangrento. Eles perderam naquele mês 317 pilotos e observadores. Inclusive essa esquadrilha inteira varrida dos céus pelo circo voador. Então ali o Barão Vermelho estava com tudo. Mas é claro, o combate mais famoso dele talvez tenha sido o último. E inclusive cercado de polêmicas. Não foi Roy Brown que o abateu. Então, vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Próximo bloco. A campanha do Leitura Obriga História, além de financiar o canal no YouTube, mantém esse e diversos outros podcasts de história no ar. A partir de R$2 por mês você financia todos eles e a partir de R$5 você pode ouvir a maioria deles com antecedência. Então acesse apoia.se/obrigahistoria e colabore para manter todas essas iniciativas educacionais gratuitas no ar. Pelo final da conversa ali do bloco 2, o pessoal que está ouvindo já deve ter percebido que eu pessoalmente não li o livro do Manfred von Richthofen. Eu li a sua tese e os seus comentários a respeito da obra, né? Então eu queria deixar isso claro pro pessoal que está ouvindo por uma questão de honestidade mesmo, né? E minha pergunta é a seguinte: a gente já falou um pouco sobre essa versão de 1933, de ela ter um pós-escrito que foi feito depois que a versão original já tinha sido publicada. Ele demonstraria nesse pós-escrito, e aí você me disse se eu interpretei corretamente, uma preocupação em entrar para a história como alguém diferente do que ele era de verdade, assim, ele tinha um receio de que isso acontecesse, porque ele mesmo começou a achar que tinha sido um pouco arrogante, um pouco prepotente no livro original, e ele achava que isso não representava bem quem ele era, além de reflexões sobre a morte, numa escrita um pouco até mais sombria do que os leitores tinham visto na versão de 17, né? Como você pessoalmente avalia esse pós-escrito do Manfred? Ninguém passa incólume por uma experiência de guerra. Inclusive, eu e vocês, nós só podemos imaginar o que é isso. Sim. Viver isso na pele é uma coisa horrorosa. Então, e a única aproximação que a gente tem por isso são registros históricos e, no máximo, aí pela recriação ficcional de filmes e romances, mas, por exemplo, quando a gente pega lá o Erich Maria Remarque, Nada de Novo no Front. Então, o personagem principal fala e, em um dado momento, quando chegava um novato, eles tratavam da pior forma possível o novato. Não queriam saber de nada e tratavam friamente o novato. Para quê? Para quando o novato morresse, eles não ficassem mal. Porque se o novato chegou ali, eles começam a tratar bem e tal, quando ele morresse, ia ser uma devastação emocional gigantesca. Então, a guerra, esse é só um dos sintomas da guerra. Então você vê ali amigos, companheiros morrendo, que é ainda mais o vínculo que a guerra cria. A partir do momento que você enfrenta a morte ao lado dos seus amigos, o vínculo se torna muito mais forte, o vínculo de amizade. E quando você vê essas pessoas morrendo, então aí nem se fala. E uma coisa, quando a gente tem 20 anos de idade, a gente nunca pensa que vai morrer. Quando a gente tem 20 anos de idade, a gente acha que vai viver para sempre, né? Quando eu tinha meus 20 anos, eu comia gordura pra caramba, bebia refrigerante à torta direita, bebia garrafas e garrafas de uísque, fumava à vontade e tal, e achava que ia viver para sempre. Hoje, com 50, então já é outra história. Aí eu já sei, né, e já estou, inclusive, pagando preço, né, por toda a vida de acesso. Então ali, o Manfred, ele acabou vivendo uma vida inteira em 4 anos, né, de 14 a 18, né? Ele acabou passando por um amadurecimento horroroso.
Porque literalmente, cada dia que ele ia para o combate, ele não sabia se voltaria vivo. Então daí esse tom sombrio dele. Ele de fato pensa, né? Não, será que eu fui metido a besta? Mas também como é que não se achar metido a besta? Se você tem 20 e poucos anos, ele morreu antes de completar 26 anos, herói nacional, o maior número de abates na Primeira Guerra Mundial, detentor das maiores condecorações militares, fãs em todo o país. Como é que você não fica metido a besta? Então, mas ali com tanta coisa acontecendo também, ele pode ter... Eu estava repensando isso também. Então passa muita coisa pela cabeça. E a guerra é isso, a guerra é uma coisa terrível. Tem um outro romance agora que eu tô na metade ainda. Um romance maravilhoso que eu descobri agora, Bom Soldado Schweik, de um escritor tcheco, Hacek. Quer dizer, tcheco austro-húngaro. Ele só viveu 4 anos como tcheco, né? Ele morreu em 1923. Que é um romance antiguerra também maravilhoso. E é interessante ele descrever os soldados. Fulano ainda era um soldado que ainda acreditava em Deus, achava isso e aquilo, aquilo outro. E ainda tem isso, né? Como é que você ainda pode manter crença, pode manter seus valores intactos, depois de passar pela experiência da guerra, né? Ainda mais a Grande Guerra, né? De 14 e 18. A Grande Guerra foi absolutamente terrível. Foi um pesadelo do início ao fim. Então, aquela ilusão que a guerra ia ser rápida, edificante e divertida, acabou logo com a Batalha do Marne. E durou até o mais amargo fim. E como foi a morte do Barão Vermelho? Aí chegamos ao momento, né, do abate do Manfred e as polêmicas em torno disso. Oficialmente, até a publicação da edição de 33, inclusive eles botaram isso na edição de 33, tem na tradução inglesa também, quem teria abatido ele foi o canadense Roy Brown. Então, essa versão era o seguinte, o Roy Brown já era um piloto com alguma experiência, ele saiu em patrulha com um piloto novato, e ele falou para o novato, olha, se tiver combate, volte para a base e pronto. E esse novato voltou para a base, né? Assim que viu, quando os alemães chegaram, ele voltou para a base. Deixa eu ver se eu recupero aqui o nome do infeliz. E é aquela coisa, novato só faz besteira, né? Novato é uma coisa horrorosa. O que você não pode fazer numa situação dessas? Você não pode voar em linha reta. Você tem que voar em zigue-zague olhando para todos os lados. Porque se você está voando em linha reta, é um convite para a aviação inimiga chegar por trás e te abater, te encher de bala. Sim. E foi exatamente isso que o novato fez, saiu voando em linha reta para casa. Aí o Barão Vermelho viu aquele cara voando em linha reta e pensou, pô, ele tá pedindo para morrer, então foi atrás. E aí que o Roy Brown foi atrás do Barão Vermelho e abateu o Barão Vermelho. Essa foi a narrativa até os anos 70. Então, todas essas edições aqui, as 3 edições do Barão Vermelho em alemão e mais a tradução do Peter Kilduff, de 1969, seguem essa versão. Que até eu não falei do tradutor, a versão estadunidense foi traduzida pelo Peter Kilduff. O Kilduff, ele é biógrafo também do Barão Vermelho. Ele, nos anos 90, ele lançou uma biografia do Barão Vermelho. Mas aí veio o Tytler. Ele lançou um livro, O Dia em que o Barão Vermelho Morreu, Ballantine Books, 1970. Nesse dia que o Barão Vermelho morreu, esse autor mostra que ele não foi atingido pelo Roy Brown. Ele foi atingido por tropas de terra australianas. O Tytler conseguiu fazer a autópsia do corpo do Barão Vermelho. Ele descobriu o cartucho 303 no coração, que não era da metralhadora do Roy Brown, era cartucho do fuzil Linfield, que as tropas australianas usavam. Na verdade, foi só um tiro de 303. Mas é claro, um tiro de 303 é 7,62 milímetros. Um tiro de 303 que passa no meio do coração transforma o coração de qualquer um em trapos, né, em tiras. O pessoal morre na hora. E, ou seja, foi um tremendo azar. É até irônico que pouco tempo antes a gente tava comentando como acertar um avião com um rifle era tipo, ganhar na Mega Sena, né? Ganhou. Mas só que é de um avião em voo, outro avião em voo, né? O cara tava em terra. De um avião em movimento contra o outro. Mas assim, o cara acertar um único tiro da terra no Barão Vermelho no coração... Foi muito azar mesmo. E aí pronto, ele tomou o tiro no coração, o avião caiu. Aí eu lembro naquela enciclopédia da Guerra Aérea, do Bill Gunston, Salamander Books, também vocês só acham isso em sebos da internet, mas quem achar compre, que é um livro maravilhoso, mostra lá soldados australianos enterrando o Barão Vermelho, as fotos, tal, tudo bonito. Mas a morte dele não foi tão bonita assim. Assim que o avião caiu, os soldados caíram em cima para roubar todas as lembranças possíveis. Medalhas, carteira, tudo. Teve que o capelão do grupo teve que chegar em cima lá e gritar para eles pararem de roubar o cadáver. Aí juntaram os documentos e perceberam que era o Manfred von Richthofen.
E aí foi enterrado com plenas honras militares. Aí, em 1925, um acordo com o governo francês liberou, e aí o corpo do Manfred foi levado para a Alemanha, né, onde foi enterrado com plenas honras militares. E o governo francês também demorou tanto porque sabia, né, que ia ser uma comoção nacionalista gigantesca na Alemanha. Sim, esperar arrefecer um pouco os ânimos ali, né, do pós-guerra e tal. Afinal de contas, revanchismo com eles mesmos. Tem tanto o revanchismo francês quando a Alsácia-Lorena e depois o revanchismo alemão. Quando o Hitler mandou explodir o vagão de trem em Compiègne também, todos os alemães se amarraram. Sim. Terem se vingado da Primeira Guerra Mundial, né? O Barão Vermelho, ele é visto como um tipo de último dos românticos, nesse sentido do romantismo dos duelos entre pilotos na Primeira Guerra Mundial. Esse tema é um dos cernes da tua tese, inclusive, né? E o livro que se originou da tese, que leva o mesmo nome, que a gente pode falar no bloco final das recomendações de leituras. Então eu gostaria de te perguntar, o que é esse romantismo dos duelos das dogfights, né? Dos combates entre aviões, e como ele surge e se desenvolve? Eu não diria o último dos românticos. Não, é modo de dizer, mas, enfim. Mas os alemães, tanto o Barão Vermelho quanto o Judith, talvez eles sejam os últimos heróis. Porque aí, o que acontece? Temos um combate heróico. Quando a gente fala em combate heróico, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o quê? Aquiles e Heitor diante dos portões de Troia. Tá bom, não foi tão heróico assim, já que Heitor saiu correndo. Mas pensa-se no combate individual, o herói contra o outro herói no mano a mano. E na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras isso não havia. Você era gaseado, você era fuzilado, bombardeado, os soldados morriam que nem moscas às centenas e às milhares. Era uma coisa horrorosa. Enquanto os pilotos eles vão reinventar esse combate heróico, o duelo individual. Agora, um aspecto também heróico, muito importante, que, por exemplo, já que você leu a minha tese, estou vendo o livro dele aqui, na minha estante, do Winged Warfare, o Billy Bishop, que o Billy Bishop não tinha de jeito nenhum. Uma grande questão heróica é você reconhecer o adversário como seu igual. Billy Bishop, nas memórias dele, para ele, os heróis eram só os ingleses e só ele era heróico. Pronto. Já o Barão Vermelho e Judith, não. Eles reconheciam, né, o caráter heróico e a coragem dos ingleses e franceses. Eles reconheciam isso. Se não fosse a guerra, seríamos grandes amigos. Se não fosse a guerra, esses caras são honrados, esses caras são corajosos. A primeira vítima do Barão Vermelho que sobreviveu à queda, ele ficou todo feliz. Ele levou flores ao cara no hospital, levou vinho, levou isso, aquilo outro. É claro, assim que o cara recuperou, foi pro campo de prisioneiros, que aí já também não era mais da alçada do Barão Vermelho. Mas enquanto o cara esteve internado no hospital, o Manfred deu toda a assistência lá, toda a coisa. Então, o heroísmo aí entra numa concepção romântica, e é claro, né, século XIX, estamos imbuídos de romantismo também, tá tudo junto no pacote. Essa visão heróica, ela vai implicar em alteridade, assim, você reconhecer o outro como seu igual. Então, até isso que eu coloco na... Quer dizer, eu já falei tanto disso, eu nem lembro mais se está na conclusão, né? Ou se só eu falando depois, isso eu escrevi há 12 anos atrás. É como a gente comparar as festas que os pilotos davam aos pilotos abatidos com o que os americanos faziam com os prisioneiros da Al-Qaeda em Guantánamo. Ou seja, na festa ao piloto de caça abatido, ali o cara é tratado como não inimigo, e sim como um adversário valoroso, como um igual, porém no campo oposto, né, mas é o nosso igual, e o prisioneiro de Guantánamo é apenas uma barata, é um verme, é alguém que não é nem humano. A simples morte dele só sela o fato que ele nunca existiu. Ele é um prisioneiro de campo de concentração. Então o heroísmo é uma questão de olhar o adversário com alteridade. E inclusive eu lendo um pouco sobre isso em outros lugares, se diz que isso foi uma coisa que meio que acabou na Segunda Guerra Mundial, né? Não sei se você leu aquele livro Hager Call, do Adam Makos, ele saiu no Brasil com o nome de um amigo alemão,
Esse eu me remeto ao original porque eu li pra minha dissertação de mestrado, eu analisei uma música que foi inspirada nesse livro, então eu precisei ler, e foi antes de sair a versão nacional. E esse livro, ele conta, eu tô fugindo um pouco do assunto aqui, mas o pessoal vai entender quando eu concluir, né? Ele conta uma história, um ocorrido na Segunda Guerra Mundial de um piloto alemão que se recusou a bater um B-17 americano, porque o B-17 estava completamente destruído, e era um milagre ele ainda estar voando, e quando ele viu que o B-17 não conseguia se defender dele, que ele poderia abater facilmente e ganhar a Cruz de Ferro por isso, ele ao invés de abater, ele escoltou o avião para fora da zona de perigo, depois ele ter bombardeado a Alemanha, inclusive, e deixou os caras irem embora. E aí quando, anos depois, conversando com ele e o piloto alemão que sobreviveu, eles se reencontraram já muito idosos, porque o alemão ele foi morar no Canadá depois da guerra, eles ficaram amigos até o fim da vida e tal. E quando conversaram com ele, anos depois sobre isso, ele perguntou por que ele deixou o B-17 ir embora. E ele falou que uma das principais influências dele, assim, que ele era um cristão, era alguém que tinha uma ética cristã ali envolvida também. É um sujeito que ele não era um nazista, a família dele não era do partido nazista, por exemplo. Ele entrou na guerra por mais... Primeiro que o irmão dele morreu na guerra, então ele tinha um certo ressentimento, mas também por aquela coisa de, é o meu país, né? Vou lutar. Mas uma das coisas que marcou ele foi que um dos pilotos que foi um grande professor para ele na aviação, quando ele atuou no norte da África, uma vez ele teve uma conversa com esse tal professor e o professor disse para ele o seguinte: se um dia eu ver vocês atirando num piloto que pulou de paraquedas e tá lá descendo de paraquedas indefeso, eu mesmo derrubo vocês, porque isso não se faz, sabe? E o Adam Max discute isso sobre... Era esse romantismo da aviação ainda presente na Primeira Guerra Mundial, eram os seus últimos resquícios, né? No momento em que isso vai se perdendo. E quando eu li esse material, eu me lembrei da sua tese, porque é uma coisa que tá bem conectada, né? Essa coisa da aviação quase como um duelo de adversários valorosos e não uma matança, né? Por isso eu lembro que eu botei na conclusão, eu nunca tentei provar que há uma forma elegante de matar seres humanos. Agora, é claro, há que se ter limites. Que a partir do momento que se coloca o outro, o inimigo, como um não humano, um não pessoa, alguém destituído de qualquer coisa, então abre-se o caminho aí para matança generalizada. Aí você perde qualquer limite de qualquer coisa. Exato. É só olhar para a Segunda Guerra, o fronte russo e o fronte do Pacífico, e ver o resultado disso. Exatamente. E para terminar, uma pergunta que eu queria saber a tua opinião particular sobre o assunto. Em 2008 foi lançado um filme chamado Barão Vermelho, né, que foi uma produção entre a Alemanha e Grã-Bretanha, dirigida por um diretor alemão, Nikolai Müller-Schön. Teve uma época lá para 2010 que eu inclusive cogitei a escrever um artigo sobre esse filme, embora eu tenha desistido e tal. E aí eu fui procurar material para esse artigo e eu li, assim, primeiro que a sua tese eu encontrei nessa época, por conta desse artigo que não aconteceu, né? Mas eu também encontrei uma entrevista onde o diretor dizia que um dos objetivos do filme era dar aos alemães um herói de guerra, já que o país foi culpabilizado pela Primeira Guerra no Tratado de Versalhes e, inequivocamente, né, é responsável pela Segunda Guerra Mundial por conta do nazismo. E durante a Segunda Guerra Mundial nós temos muitos heróis nacionais possíveis, muitos nomes foram cunhados pelos diferentes países, especialmente entre os aliados, porque a Segunda Guerra passou a ser entendida como uma espécie de luta do bem contra o mal ali, então era mais fácil você alçar nomes ao patamar de heróis, né, e de defesa da nação. Aí você tem Ivan Sidorenko, Lyudmila Pavlichenko, Audie Murphy. Você tem, assim, vários sujeitos. Só que na Primeira Guerra Mundial era um pouco mais difícil cunhar heróis, porque era uma guerra que meio que foi perseguida como uma grande carnificina, sem justificativas tão boas quanto a guerra seguinte. Então você tem alguns nomes, mas são nomes mais escassos. A gente pode falar do Alvin York, do T. Lawrence e, né, nomes isolados. E o Manfred seria um desses nomes isolados, de certa forma, né? Então, o que você acha da ideia da exaltação do Barão Vermelho como um sujeito honrado que via os combates aéreos como duelos, como que é uma coisa que o filme insiste, né, nessa imagem? E o que você acha dessa ideia de transformar o Manfred num herói nacional de guerra alemão, diante das dificuldades de se cunhar heróis na Alemanha? Eu acho que você tem um problema aí, né? Como fabricar heróis. Aí você tem também uma questão de recepção do público. Que, aliás, aí nesse filme de 2008, que até eu já vou dizer logo de cara, né? Eu detestei o filme. Que foi que nem aquele Flyboy. Não vou te julgar, eu também não gostei muito, não. Foi que nem aquele Flyboys que passou um pouco antes. Nossa, aquele Flyboys, ele só existe só para testar minha convicção que toda censura deve ser abolida. Só pode ser, né? E o filme ruim, né? Nossa, péssimo, né? Horroroso. Puxa vida. Agora, como criar um herói nacional? Heróis não se fabricam assim. Claro, você tem construções
imagéticas, você pega aqui no Brasil Tiradentes. Tiradentes não é só uma construção, é uma construção que acabou sendo recepcionada pelo público. E acabou sendo recepcionada de diversas formas. Tiradentes, ele é um herói para a República, um herói para os militares, já que ele era um alferes, um herói para as esquerdas, já que ele se rebelou contra o sistema estabelecido. Então é um herói que acaba tendo múltiplas leituras. Agora, você tentar criar heróis assim tão automáticos, eu acho um tanto quanto complicado. Agora, é claro que a figura do Manfred é uma figura simpática, que ainda mais quando você pega nas duas guerras mundiais, é claro, né, que a Alemanha leva a culpa porque perdeu a guerra, que na verdade, inclusive até a gente já pode recomendar aqui agora outro livro, um livro que eu recomendo mesmo para todos os ouvintes aí sobre a Primeira Guerra Mundial, que é Os Sonâmbulos, do Christopher Clark. É a melhor obra que eu já vi sobre as origens da Grande Guerra. Ponto, né? Uau, né? Se existe algo melhor, caramba, né? O cara vai ter que se esforçar muito para fazer algo melhor do que isso. Que mostra que, no fundo, qual foi o motor da Primeira Guerra Mundial? França e Rússia estimularam a Sérvia a entrar numa aventura militar contra a Áustria-Hungria. E pronto. Então, isso aí que levou o mundo pro que foi a Grande Guerra. E o Lawrence Sondhaus, inclusive, no livro dele, do Primeira Guerra Mundial, ele fala, olha, da minha parte, se eu tiver que responsabilizar alguém, eu responsabilizo a Sérvia, não a Alemanha. Na verdade, eu responsabilizo franceses e russos, porque os sérvios são malucos. E os sérvios foram sérvios. Russos e franceses é que deixaram esses caras com a rédea solta. E aí, com o sistema de alianças... Os sérvios, com aquele plano de Grande Sérvia, que eles tinham tanto naquela época quanto nos anos 90, eles estavam sendo sérvios. O problema foi deixar a rédea solta. Então, aquilo foi terrível. E como você falou bem aí, na Segunda Guerra Mundial vem a luta do bem contra o mal, e nessa também você tem cada coisa que... Poxa, Churchill, tá bom, Churchill era o líder certo no momento certo para a Inglaterra, o líder de guerra no momento certo. Mas isso também não tira o fato que Churchill rivaliza com Hitler em número de assassinatos. Ou seja, Churchill foi responsável direto pelo assassinato de 4,5 milhões de indianos. Isso também não é desprezível. Então isso também não pode ser varrido para debaixo do tapete. E quando o Churchill soube, né, que por conta da política dele para a Índia, 4,5 milhões tinham morrido de fome, sabe o que ele falou? Ele bateu na mesa e reclamou, 4,5 milhões morreram e o Gandhi não tá no meio? Que droga! Puxa vida, caramba, né? E o pior de tudo aí, que aí você justifica todas as barbaridades por conta do nazismo. Hitler jamais estará perdoado ou absolvido. Os crimes que os nazistas cometeram são crimes contra a humanidade mesmo e pronto. É aquela coisa, como o Hannah Arendt colocou muito bem. Eles tentaram cometer crimes tão absurdos que fossem impossíveis de serem punidos, e isso não tira o caráter de crime. Foram crimes e pronto. Mas isso, só porque os nazistas cometeram crimes absurdos, não justifica os outros crimes cometidos. Sim. Pelo outro lado. Inclusive, aí, quase 5 milhões de indianos mortos de fome pela administração colonial britânica nos anos 40. E o Churchill reclamando, que o Gandhi não estava no meio. Então você tem dessas construções de herói, ainda tem todas essas nuances. O grande problema aí, né, do filme de 2008, é que ele acabou fazendo um filme manco, chato. Foi um fracasso total, né, o filme. O Barão Vermelho é um personagem muito interessante. Só de explorar Oswald Boca, o Barão Vermelho e o Udet, só de explorar a trajetória desses três, já dava para fazer um filme muito interessante. Caramba, basta ler a minha tese, e olha que foi uma tese. Então, isso aí transformado num filme com toda a carga dramática, e o cara não conseguiu. Inclusive, se os ouvintes querem uma boa dica de um bom filme sobre a aviação da Primeira Guerra Mundial, o primeiro é o Aces High. Teve o título idiota no Brasil de Ases do Espaço, que até podia enganar o pessoal na locadora. O pessoal ia achar que era alguma coisa de ficção científica. Ases do Espaço era a Primeira Guerra Mundial, com Malcolm McDowell. Um filme de 1977, na qual os pilotos eles tinham que ficar bêbados para voar, justamente por medo, justamente pela morte, tá encarando a morte todo dia. Então esse filme é muito bom. Tem um outro, The Blue Max, com Jorge Pepar também, que é excelente. É um filme de 1969 a 68. Esses eu recomendo. Sem falar nos clássicos, The Hells Angels, agora o Barão Vermelho e Flyboys, não. E só pra terminar, a pergunta que se eu não fizer, o meu público não vai me perdoar, que é o seguinte: afinal de contas,
Manfred von Richthofen tem algum grau de parentesco com a Suzanne von Richthofen? Eu sei que tem um monte de gente que tá ouvindo isso aqui morrendo de curiosidade. Olha, eu nunca verifiquei factualmente isso, mas tem uma história que me contaram. Olha, é de novo o boato. Ó. Aumenta um ponto aí pra gente, então. Mas é um boato que me contaram que eu aceitei esse boato na hora e eu espero sinceramente que ele seja verdade. Inclusive foi uma amiga minha que é alemã que me contou esse boato. É por isso que eu levo esse mais em conta. Não é um boato qualquer, é um boato teutônico. Mas é claro, ela estava se sentindo insultada também pela história. Mas vamos lá ao boato. Ao que parece, o primeiro ancestral aí da Suzanne von Richthofen, que chegou no Brasil, ao que parece, o sobrenome dele não era von Richthofen. Segundo a pessoa que me contou, que leu isso em algum lugar. Porque o pai da Suzanne dizia que ele era descendente, né? Ele tinha um negócio em casa e tal. Não, parece que o cara que chegou aqui no Brasil que botou o sobrenome von Richthofen. Era alguma coisa como Silva ou Zé das Couves lá na Alemanha. E aí aqui, quando imigrou, botou von Richthofen. Então... é claro, é um boato que eu vi, eu não tenho comprovação nenhuma. A única coisa que eu tenho em relação a isso é a esperança que seja verdade. Assim como o seu público também, os ouvintes também devem compartilhar essa mesma esperança, né? Eu espero que seja verdade. Inclusive foi até bom ouvir esse boato, porque a única versão que eu tinha era do pai da Suzana, né? Que dizia que era, então, enfim. Quem sabe, né? Alguém investiga a fundo, mas aí esse boato, pra mim, eu torço pra que seja verdade. Se tiver algum ouvinte rico aí que quiser financiar um exame de DNA pra tirar dúvida, fica aí a sugestão. Eu acho que fizer um exame, talvez, nos cartórios, quem sabe, porque também em 45 se destruiu muita coisa. E daí tem que ver também quando é que a família dele chegou aqui no Brasil. Sim. Nossa, que aí as dificuldades, né? Quanto mais você retroage no tempo, eu fui ver a certidão de nascimento da minha avó, né? Minha avó paterna é descendente de italianos, filha de 2 italianos, e os 2 vieram diretamente da Itália. Eles chegaram, os meus bisavós chegaram aqui, ainda era império, ainda tinha escravidão. Caramba, então a minha avó não tinha o sobrenome deles na certidão dela. Só quando ela casou que entrou o sobrenome, ou seja, era uma bagunça terrível. E depois que ela casou com o meu avô, aí que o meu avô registrou os 4 primeiros filhos de uma vez só na mesma folha de cartório. Nossa, era uma bagunça só. Então, uma pesquisa dessa pode ser demorada e complicada, né? Pessoal, essa é a vida dos historiadores, lidar com toda essa confusão. Precisamos de muito financiamento, precisamos de muito dinheiro para essa pesquisa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Eu tô muito feliz que o Delmo participou. Como eu falei no episódio, né? Eu tive contato com a tese do Delmo em 2010, se não me falha a memória. A tese foi defendida em 2008, né? Se não me falha a memória. E então é até engraçado, né? Tipo, uma tese que eu li há 11 anos praticamente. E hoje eu tô conversando com o autor num podcast, assim. Loucuras que a internet permite. Então, queria agradecer ao Delmo por ter vindo aqui hoje. Vou passar a palavra para considerações finais e para recomendar aí de 1 a 3 livros pro pessoal que tá ouvindo e quiser ler mais sobre o assunto. Então fica à vontade. Quem quiser, então, em primeiro lugar, agradecer pelo seu gentil convite. Sempre é um grande prazer, uma grande honra poder falar sobre objeto de estudo. Que bom que você leu a minha tese. Sempre uma alegria, né, poder falar. E o que eu recomendo? Bem, já ficou, a bola tá quicando, né? Então eu recomendo o Sob o Céu das Valquírias, Concepções de Heroísmo e Honra dos Pilotos de Caça na Grande Guerra, 1914-18. De minha autoria, publicado pela editora CRV, e na verdade, eu já estou falando do meu livro, então vamos fazer propaganda pessoal. Fica à vontade. Uma tese de doutorado ela tem que ser uma contribuição original para o campo de saber. Então, eu fiquei até paranoico, eu fiquei morrendo de medo no tempo que eu estava escrevendo a tese, que alguém tivesse a mesma ideia e publicasse primeiro. Felizmente não aconteceu. E fiquei vigiando a internet. Então, eu posso falar que só 2 historiadores trataram seriamente a aviação da Primeira Guerra Mundial, durante o tempo que eu estava escrevendo, até eu publicar o livro, aliás. Então, Dennis Winter, que é o segundo livro que eu recomendo aqui,
Ele publicou em 1983 o livro The First of the Few, né, Os Primeiros dos Poucos, que é uma história social dos pilotos ingleses da Primeira Guerra Mundial, que é claro, só acha em sebo. Eu recomendo a abbooks.com, Dennis Winter, que é uma história social dos pilotos de caça. E a segunda obra séria, né, historiográfica séria sobre os pilotos de caça da Primeira Guerra Mundial é Sob o Céu das Valquírias, que é uma história conceitual dos pilotos de caça, né? Então só tem dois, né? Eu e Dennis Winter. Já foram dois, né? Então, e o terceiro é o já citado também, Christopher Clark, Os Sonâmbulos. E Os Sonâmbulos não só é uma obra maravilhosa de um fôlego gigantesco sobre as origens da Grande Guerra, também é uma aula de diplomacia e ciência política. Então, historiadores, né, cientistas políticos, estudiosos de relações internacionais, né, e futuros diplomatas, vocês têm a obrigação de ler uma obra dessa. Em suma, leiam. Depois de vocês lerem, vocês vão me agradecer pela dica. Então é isso, pessoal. Eu queria lembrar vocês que se vocês quiserem pegar o nome dos livros certinho, por escrito, o nome dos autores, no post desse episódio no nosso site, historiafm.com, vai estar por escrito lá, e se eu achar os links na Amazon, eu vou colocar os links também para compra, e se vocês comprarem pelos links associados, a gente agradece. Então, muito obrigado, não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, @historiafm com FM maiúsculo, para saber as novidades, saber com antecedência episódios que vão sair, entre outras coisas. E, claro, se você puder, colaborar conosco em apoia.se/obrigahistoria. A partir de R$2 você já colabora conosco, e a partir de R$5 você ouve esses episódios do História FM com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.